E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Power BI, hoje nós vamos falar aqui sobre, a gente vai continuar aqui mais uma aula, né, sobre a nossa parte de introdução aqui do Power BI. A gente já teve algumas aulas ali sobre o Power Query, etc, algumas coisas que a gente consegue fazer ali, sobre extração de texto, colunas condicionais, a coluna de exemplos. E hoje a gente vai começar a introduzir aqui uma coisa muito interessante, tá? E muito importante aqui no Power BI, que é a parte de etapas aplicadas, tá? Eu acho que aqui é só uma introdução desse conceito, tá? Quando a gente começar a realmente fazer alguns projetos aqui dentro do canal, a gente vai conseguir dar uma analisada melhor dessa parte de etapas aplicadas, onde a gente vai ver ali, quando eu estiver tratando realmente os dados ali, em casos reais da criação de dashboards, a gente vai conseguir dar uma olhada mais a fundo, tá? Nessa parte de etapas aplicadas. Bom, vamos importar aqui a base de dados primeiro, tá? Para a gente realmente começar a dar uma olhada. Eu vou importar essa mesma Global Store, Superstore que a gente estava utilizando nas últimas aulas, tá? Vou dar um carregar aqui, ele vai entrar aqui, a gente vai selecionar essa ordem aqui primeiro e a gente vai dar um transformar dados, tá? Lembrando que sempre transformar dados aqui para a gente abrir já isso dentro do Power Query, tá? Pera aí que tá no outro monitor, eu só vou rodar, jogar para cá, beleza. Sempre no Power Query, tá? Se a gente colocar apenas carregar, ele vai carregar essa base de dados, não vai abrir o Power Query. E lembrando que a gente sempre precisa fazer o tratamento de dados antes de imputar qualquer coisa aqui dentro do Power BI, tá? Bom, o que é etapas aplicadas, tá? Essa partezinha aqui chama etapas aplicadas. Lembrando aqui só para começar, tá? A gente não precisa ficar muito paranoico com isso, tentando diminuir a quantidade aqui de etapas aplicadas e etc. Mas a gente precisa ficar de olho aqui, porque cada etapa aplicada aqui, ele vai dar, na parte de carregamento, ele vai passar uma por uma, e caso a gente tenha muitos passos aqui, vai ficar muito difícil para carregar a base de dados ali. Vamos supor que a gente tem 1 milhão de linhas ali, ou 1 bilhão de linhas, então para a gente fazer esse tratamento dessa base de dados ali, toda vez que a gente for carregar alguma coisa aqui, ele ter que rodar todas a lista aqui de etapas aplicadas, isso vai fazendo com que o arquivo fique cada vez mais pesado. Então a gente sempre precisa ficar de olho aqui em como utilizar o etapas aplicadas, tá? Bom, então todas as etapas ficam aqui, tá? O meu tá em português, né? Meu Power BI, então aqui ele vai estar sempre em português. E vamos passar por aqui. Ela é sempre em ordem, tá? Então o que aconteceu? Aqui é que ele tá trazendo aqui pra gente a imputação, a navegação. Aqui então ele está realmente fazendo, aqui cabeçalhos promovidos, que aqui quando a gente vem em navegação, a gente vê que a gente tem esse row ID aqui, então qual que é o próximo passo? Aqui cabeçalhos promovidos, a gente viu que a gente transformou essa linha aqui, nessa linha como coluna aqui, o nome da coluna, isso é automático, tá? Aqui ele vem sempre como tipo alterado para ele verificar, ele tenta verificar automaticamente qual que é o tipo do dado ali, tá? Então aqui a gente já consegue dar uma olhada que de tudo que acontece aqui, todas as etapas que a gente for aplicar, ele vai aparecer aqui, tá? Então a gente sempre consegue visualizar ali o que a gente está fazendo, quais foram os passos que a gente fez ali para aquele tratamento dos dados, tá? Bom, eu vou apagar algumas coisas aqui para a gente não ter que precisar todas, vou dar só um remover aqui. Vou apagar tudo isso daqui para a gente deixar um pouquinho menor. Quando a gente clica aqui em remover, a gente vê aqui que a gente já tem essas colunas removidas. Tá? Então a gente vê que a gente tem as colunas removidas aqui. Isso significa que aqui, quando a gente voltar, a gente pode voltar entre as etapas aqui, tá vendo? Se a gente voltar aqui para o tipo alterado, a gente vê que a gente tem todos os dados. Só que após a gente remover aquelas colunas, a gente criou mais uma etapa aqui dentro do Power BI. Quando a gente volta para cá, que é a nossa última etapa, essa é a nossa visualização final, a gente vê que a gente já tem aqueles dados ali sem aquela base, sem aquelas colunas que a gente voltou. Só caso a gente quisesse voltar, a gente poderia vir para cá. Caso eu quisesse desfazer esse ato aqui que eu fiz, caso eu fosse um Ctrl Z, por exemplo, eu quisesse voltar, peraí que meu celular tá pitando aqui, só que tá vibrando, beleza. Caso a gente quisesse voltar aqui e eu quisesse só clicar aqui no xizinho, a gente vê que a gente apaga aquele passo e as colunas aqui ele volta pra gente, tá? Então a gente consegue voltar aqui utilizando esse negócio. Lembrando que a gente precisa sempre ficar esperto, caso a gente tenha várias etapas antes, a gente não pode apagar só aquela lá, a gente tem que ir apagando uma por uma, da mais recente até aquela que a gente quer apagar, porque senão ele pode dar algum erro ali, tá? Bom, então aqui a gente deu colunas removidas, tá? A gente conseguiu remover ali, tá? Vamos, por exemplo, pegar aqui que eu quero extrair aqui, vamos extrair os três primeiros, só que eu quero adicionar, né? Vamos extrair aqui os três primeiros caracteres. Deixa eu vir aqui, cadê extrair? Primeiros caracteres. Eu quero primeiro extrair os três primeiros caracteres e eu quero extrair três dados. Aqui ele extraiu para a gente, tá? Como a gente pode ver aqui, e aí a gente pode ver aqui que ele criou uma nova etapa aplicada aqui, primeiros caracteres, tá? Agora vamos supor que eu queira renomear aqui, vamos colocar aqui nova coluna. Ele criou aqui para a gente outra etapa aplicada, tá? Só que, tá vendo que a gente criou mais uma etapa aplicada? Então a gente tá
adicionando coisa ali. Será que não teria um jeito mais fácil de eu fazer essa etapa aplicada aqui sem ter que fazer essa nova, tipo, renomear a coluna sem ter que fazer esse novo passo aqui? Se eu voltar aqui para os primeiros caracteres inseridos, quando ele cria aqui, a gente vê que aqui na parte da linguagem game aqui, a gente tem aqui primeiros caracteres. E se eu chegasse aqui e colocasse aqui, ó, nova coluna e dar um enter? Aí ele coisa aqui ele vai dar erro porque isso é uma coisa muito importante, tá? Vamos exemplificar aqui, tá? A gente alterou esse nome dessa coluna aqui, a gente viu que agora ele tem o nome de nova coluna. Anteriormente ele não estava como nova coluna, ele estava com primeiros caracteres e agora ele está como nova coluna. Quando a gente entrar aqui na nossa última, ele vai trazer esse erro aqui pra gente, vai. A coluna primeiros caracteres da tabela não foi encontrada, detalhes primeiros caracteres. Por que ele deu esse erro? Porque aqui ele vai, aqui pela coluna da linguagem M, ele vai trazer, como a gente alterou naquela etapa anterior, ele vai procurar daquela, ele não vai alterar aqui, ele vai ver, para essa etapa ainda, aquela coluna ainda chama primeiros caracteres. Então aqui ele vai pegar primeiros caracteres e vai voltar aqui, como não estava como primeiros caracteres, agora está como nome de nova coluna, ele vai tentar aplicar essa programação aqui nesses primeiros caracteres. Então ele vai tentar fazer isso daqui dentro dos primeiros caracteres. Então ele vai realmente procurar aquela coluna chamada para primeiros caracteres e renomear para a nova coluna. Só que como aquele nome já está como nova coluna, ele vai dar um erro. Então aqui a gente consegue ver o erro. Por exemplo, aqui a gente sabe que a partir dessa daqui, caso eu tivesse mais etapas aplicadas, a gente saberia que o erro estaria em alguma etapa anterior dessa daqui. Que porque a gente alterou o coisa ali anteriormente. Aqui a gente pode apagar, tá? Porque a gente já alterou o nome, então a gente conseguiu alterar o nome aqui de cima. Então a gente conseguiu fazer essa alteração do nome utilizando apenas uma etapa aplicada ao invés de duas. Ao invés de primeiro extrair os dados e depois alterar, a gente já fez isso tudo em uma só, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, tá? A gente sabe que a gente tem essa Global Superstore aqui. Vamos dar o nome aqui. Vamos só alterar aqui para o site. Vamos supor que a gente altere o nome, tá? Daqui da nossa base de dados. Quando a gente vem aqui em fonte, a gente vê que ele está aqui trazendo para a gente, ó, C-Users, Java Desktop, Power BI, Global Superstore 2016, que foi o primeiro nome que a gente extraiu lá, que a gente adicionou aqui, tá? Vamos vir aqui em página inicial e vamos dar uma atualizar verificação. O que vai acontecer aqui pra gente? Ele vai dar um erro, tá? Por quê? Porque ele vai tentar atualizar aquela base de dados, caso a gente altere aqui, ó. Ele disse que não foi possível localizar o arquivo. Então ele vai dar esse erro aqui através da etapa aplicada, a gente consegue ver. Aqui a gente vê que o erro tá aqui, provavelmente na primeira. Porque a gente alterou o nome lá, tá? Então quando ele for tentar fazer esse daqui, que é o workbook, que é essa função aqui do Power BI, ele vai tentar localizar essa base de dados aqui e não vai encontrar porque a gente alterou o nome, tá? Se eu colocar aqui um set, como a gente alterou lá, e executar aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai carregar, e aqui ele vai retornar pra gente, e a gente vai conseguir fazer a gente vai verificar que tá tudo funcionando normalmente ali, tá? Então a gente já consegue dar a gente consegue ver aqui por que ele deu erro, em qual etapa aplicada aqui ele deu erro. Eu só vou voltar aqui um nome para que não fique com o nome errado, tá? 2016. Beleza, se eu der outro atualizar a verificação aqui, ele vai dar erro novamente, é só vir aqui e apagar, e a gente consegue aqui voltar para a base de dados, tá? Então é sempre muito importante, tá? Eu acho que vai ficar mais, esse conceito de etapas aplicadas vai ficar mais fácil de entender quando eu começar aqui a realmente fazer o tratamento aqui, fazer alguns projetos com vocês, que vocês vão conseguir ver ali realmente aplicando a mão na massa, tá? Acho que essa aula aqui foi mais uma para introduzir esse conceito de etapas aplicadas, que é uma coisa muito importante aqui no Power BI. Como eu falei, com base de dados pequenas, ok, mas geralmente a gente tem que tentar reduzir o máximo de etapas aplicadas. A gente não precisa ficar muito paranoico com isso, como, nossa, eu preciso diminuir, tem muitas etapas aplicadas, mas sempre que a gente tiver a oportunidade de diminuir isso, vai ser muito melhor aqui para o nosso carregamento e a velocidade aqui do tratamento dos dados e carregamento de dados, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha aqui, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço. Até a próxima.